Você já pediu desculpas por algo que sabia que não fez, só para evitar mais confusão? Já sentiu que estava enlouquecendo, mesmo tendo certeza de que estava certo? Se sim, talvez você tenha sido vítima de manipulação emocional ou psicológica. E não, isso não é exagero. Quem manipula raramente se mostra como vilão. Ao invés disso, eles fazem com que você duvide de si mesmo. Sutilmente, te convencem de que o problema é você. Você que entendeu errado, você que está sensível demais, você que precisa melhorar. Neste vídeo, a gente vai falar sobre isso. Como identificar comportamentos manipuladores, como se proteger emocionalmente e, acima de tudo, como perceber se você também, sem querer, tem reproduzido esse padrão com os outros. Nem sempre a manipulação vem com gritos ou ameaças. Muitas vezes ela chega com carinho, preocupação e elogios. No início parece atenção, depois vira vigilância, culpa, chantagem sutil. O objetivo é um só: fazer com que você questione sua percepção e se torne dependente emocionalmente. E quanto mais próxima é a relação, seja um parceiro, amigo, líder ou parente, mais difícil é perceber que há abuso. A pessoa que manipula geralmente tem um discurso impecável, um rosto calmo, um tom de voz cuidadoso, mas por trás disso cria um ambiente onde você começa a se perder de si mesmo. O que começa como cuidado se transforma lentamente em domínio emocional. Entre os mecanismos mais comuns está o famoso gaslighting. É quando a pessoa faz você questionar sua memória, seu raciocínio, seus sentimentos. Frases como: "Você entendeu errado", "Isso é exagero seu", ou "Você está imaginando coisas", são lançadas repetidamente. Aos poucos, você deixa de confiar na própria percepção, começa a se perguntar se está mesmo sendo sensível demais. E quando isso se torna constante, sua mente entra em modo de alerta, mas não para fora, e sim contra você mesmo. O gaslighting é devastador porque mina sua identidade silenciosamente. Faz com que até sua intuição fique em dúvida. E uma vez que isso acontece, você se torna maleável, vulnerável e emocionalmente manipulável. Outro recurso recorrente nesse tipo de relação é o uso estratégico da culpabilização. A pessoa nunca assume a responsabilidade. Quando algo dá errado, a culpa gira e para em você. Se o outro explode, é porque você o provocou. Se mente, é porque você o pressionou. Se distancia, é porque você se tornou frio ou indiferente. E lentamente, você começa a pedir desculpas por tudo. Anda em alerta, com medo de estragar o clima, tentando sempre evitar novos atritos. Mas o efeito colateral é devastador. Sua autoestima começa a ruir. Você se torna alguém que mede palavras o tempo todo. Alguém que se anula para manter a relação em pé. E com o tempo, se acostuma a viver em silêncio, emocional e psicológico. Essa dinâmica também se expressa em relacionamentos não românticos. Um amigo que te expõe com piadas disfarçadas de sinceridade. Um líder espiritual que relaciona fé com obediência cega. Um familiar que vive se colocando no papel de mártir, que cobra afeto com base em tudo que já fez por você. Situações assim criam vínculos afetivos frágeis e carregados de chantagem emocional. Você sente que precisa provar o tempo todo que é bom o suficiente, que deve lealdade eterna a quem te trata como se fosse um devedor emocional. Esse padrão, além de manipular, aprisiona, porque coloca você num papel onde se sentir culpado passa a parecer natural. Em paralelo, outro sinal que costuma aparecer é a instabilidade emocional controlada. A pessoa muda de opinião constantemente. Num dia te elogia, no outro te ignora. Uma hora diz que confia plenamente, na outra acusa, duvida, testa.
Isso cria um estado constante de insegurança. Você nunca sabe o que esperar. E esse ambiente confuso é ideal para quem quer dominar psicologicamente. Porque quando você vive tenso, desconfiado e ansioso, sua capacidade de tomar decisões saudáveis enfraquece. Você passa a medir cada gesto, a duvidar de suas reações, a viver pisando em cascas de ovo. E, aos poucos, pequenas decisões do dia a dia, como o que vestir, o que falar, com quem andar, se tornam motivo de conflito interno. Essa confusão, inclusive, se estende também a um ambiente de trabalho, e quando isso acontece, assume contornos ainda mais complexos. Chefes que alternam entre elogios exagerados e humilhações públicas. Colegas que se aproximam só para extrair informações e depois te expõem. Supervisores que sobrecarregam com demandas e depois te acusam de não dar conta. Tudo isso desgasta a saúde mental lentamente. E, com o tempo, você sente que está em guerra, mesmo sentado numa mesa de escritório. Esse estado de tensão contínua impacta diretamente seu sistema nervoso. Gera exaustão crônica, bloqueia a criatividade, fragiliza a imunidade. A longo prazo, pode evoluir para ansiedade generalizada, depressão funcional e até dissociação emocional, aquele estado onde você sente que está presente, mas desconectado da própria vida. Então, como se proteger? O primeiro passo é fortalecer sua consciência emocional. Pergunte-se com frequência: eu me sinto bem ao lado dessa pessoa? Preciso me justificar constantemente? Sinto que não posso ser quem sou sem causar desconforto? Essas perguntas são termômetros afetivos. Quando algo está saudável, há espaço para diálogo, para erro, para discordância. Quando está doente, há tensão, silêncio e medo. A proteção começa ao respeitar esses sinais internos, mesmo que ninguém mais os veja. Se algo parece errado, provavelmente está. A sua intuição é uma bússola valiosa. Não deixe que a manipulação quebre a confiança que você tem em si. O segundo passo é reconstruir seus limites emocionais. Isso não é egoísmo, é respeito próprio. Dizer não com clareza, encerrar conversas abusivas, se afastar de quem constantemente mina sua paz. Lembre-se, não é sua função carregar o peso emocional dos outros. Você pode acolher, pode ouvir, pode cuidar, mas não pode se anular. Relacionamentos verdadeiros se baseiam em liberdade mútua. E se alguém só consegue te amar quando você se molda completamente às expectativas dele, o nome disso não é amor, é dependência emocional. E a dependência exige obediência, não reciprocidade. Além disso, mantenha pontos de ancoragem externa. Pessoas manipuladoras isolam, criam bolhas, cortam você do contato com quem pode te lembrar da sua força. Por isso, mantenha diálogos com pessoas de confiança. Anote conversas que te deixaram confuso. Registre o que sentiu. Isso te ajuda a organizar a narrativa, a sair do turbilhão emocional e olhar os fatos com clareza. Ter consciência é o primeiro passo para romper o ciclo. E você só pode quebrar um ciclo depois de reconhecê-lo. Agora, uma virada de perspectiva. E se você for quem manipula? Calma, isso não significa que você é uma pessoa ruim. Muitas vezes, quem manipula faz isso de forma inconsciente, como uma defesa emocional, um hábito aprendido em ambientes onde o amor era condicionado, onde a aceitação só vinha com uma obediência. Se você percebe que costuma usar o silêncio para punir, que frequentemente se coloca no papel de vítima, que dramatiza para conseguir atenção, que exige do outro aquilo que não oferece em troca, talvez esteja usando a manipulação como escudo. E se esse é o caso, o caminho não é culpa, é responsabilidade. Ser responsável emocionalmente é entender que seus sentimentos são seus, que o outro não está no mundo para te satisfazer.
que o amor verdadeiro só existe onde há liberdade, não submissão, e principalmente que relacionamentos saudáveis não exigem que o outro se anule para que você se sinta seguro. Se você reconhece esse padrão, busque ajuda. A terapia pode ser um espaço incrível para entender de onde isso vem, como se formou e como reprogramar. Você não precisa manipular para ser amado. O afeto real nasce da autenticidade, e a autenticidade só floresce onde há espaço para errar, para crescer, para dizer a verdade, sem medo. Relações baseadas em controle, culpa ou chantagem emocional estão destinadas a ruir. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Seja você a pessoa que sofre ou quem, sem perceber, está repetindo padrões tóxicos. O despertar começa quando a consciência entra. Manipulação. Não se combate com raiva, mas com clareza. Não se rompe com grito, mas com firmeza. E se esse vídeo trouxe alguma luz para você, uma dúvida, uma lembrança, uma confirmação, já valeu. Porque toda transformação começa no instante em que algo que estava invisível passa a ser nomeado. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única fala desperta uma consciência, e uma consciência muda tudo.